Layouts responsivos permitem que você projete experiências que ficam boas em todos os tipos de telas. É quase como se a interface soubesse como reagir quando percebe uma mudança em sua propriedade digital. Se você quer alcançar o máximo de usuários, precisa garantir que sua interface seja inteligente o suficiente para se ajustar e fazer o melhor uso do espaço disponível. Como designer, há um conceito que é extremamente importante ao projetar aplicativos responsivos, e esse é o conceito de restrições. Neste vídeo, vou explicar em detalhes como as restrições funcionam no Figma. Como você simula vários pontos de interrupção em um único quadro usando um plugin gratuito chamado Responsivo. Se está iniciando, não se preocupe. Este vídeo é realmente lógico. É sobre entender um conceito muito fundamental. Não se preocupe se parecer muito técnico. Após assistir o vídeo, complete as 2 playlists do Figma que mencionei na descrição. Este vídeo é sugerido para designers, iniciantes e avançados. Se é sua primeira visita aqui, não se preocupe. Assista ao vídeo e veja as playlists mencionadas na descrição. Durante toda a sessão, mencionarei alguns atalhos. Na verdade, se você ver meu cursor, assim que eu clicar em algo, você saberá se é um clique esquerdo ou um clique direito. Se eu digitar algo, digamos que eu selecione este quadro aqui e faça Shift 2, você pode ver quais teclas eu pressionei no canto inferior direito. Então há total transparência, não há como você perder nada. Seria ótimo se você pudesse documentar tudo o que aprende em um pedaço de papel. Ou abra um documento no Notion, é o que faço. Então, sem perder mais tempo. Vamos começar então, na minha opinião. As restrições são uma das características mais poderosas que tínhamos no Figma. Leva um pouco mais de tempo, mas a longo prazo você acaba economizando muito. E muitas vezes vamos apenas discutir por que eu usaria restrições. Vou esconder minha interface e entrar no modo de tela cheia. Pressione Command/invertida para selecionar o nome do quadro no canto superior esquerdo. E pressionar Shift 2, eu vou ajustar meu quadro. Se eu pressionar N, vou passar para o próximo quadro. Se eu fizer Shift N, vou voltar para o quadro anterior. Estou dizendo isso porque ajuda na passagem. Então selecionei um quadro. Então, percebe-se que há muitas opções à direita, mas ao diminuir o zoom e pressionar a tecla A, notará que o menu à direita altera. E há algo chamado quadro. E logo abaixo do quadro, há uma série de recomendações que o Figma está me dando. Vamos dizer que eu queira fazer algo para um iPhone, ou para um Android. Então tem várias opções. E também indica a resolução do lado direito. Agora, há algum tempo, só tínhamos alguns dispositivos. Ok, mas agora temos vários tipos de telas. É muito importante que o produto que você faz seja inteligente o suficiente para se alterar quando salta de um dispositivo para outro. Seu aplicativo deve operar sem problemas em Android, iOS, Web, todas as plataformas existentes. Como isso funciona mesmo? Então, vamos escolher um estudo de caso aqui. Vamos supor que eu esteja criando um aplicativo que venderia meus cursos de design, e eu realmente quero uma interface onde eu possa dizer às pessoas quais são os cursos que tenho, que tipo de pessoas estão aptas a assistir este curso e uma pequena descrição sobre ele. Então, vamos entender. Deixe-me minimizar meu vídeo aqui. Vamos tentar entender um conceito muito interessante de quadros e grupos. Então, este é um cartão que fala sobre o meu curso. E existem 5 elementos principais neste cartão inteiro. Há uma imagem que adiciona um pouco de marca a todo o conjunto. Há uma etiqueta que indica se isso é aplicável para um iniciante ou intermediário, o título do curso, uma pequena descrição e algo conhecido como CTA, que é um chamado para ação. Ao clicar, a página do curso abrirá. Agora eu organizei todos esses elementos usando um quadro no lado esquerdo e usando um grupo no lado direito. Quando eu esticar isso, você perceberá que as coisas estão bem quando eu chegar à seção do meio, o ponto central. Mas quando eu ultrapasso um tamanho específico, quando eu estico verticalmente este cartão, você perceberá que todos os elementos dentro do meu quadro permanecem bastante consistentes, enquanto as coisas no meu grupo não são consistentes de forma alguma. É quase como se um monte de coisas tivesse mudado aleatoriamente. Ao olhar para meu quadro, parece que os elementos sabem como se mover e reagir ao dimensionar o tamanho. Então, o caso de uso pode ser para uma tela estreita, uma tela muito larga, ou basicamente para um iPad.
Existem muitas maneiras de usar esses cartões. Então vamos direto ao ponto. Quando você faz um quadro no Figma, percebe que há algo chamado restrições no lado direito. Eu fiz uma forma dentro deste quadro assim que selecionei este quadro. Há este menu no lado direito. Tirei uma captura de tela de todo este menu e colei aqui. Vamos nos livrar de todos os detalhes extras por um tempo. Apenas remova isso para que possamos nos concentrar no que é realmente importante. Existem duas propriedades que preciso definir ao trabalhar com restrições. A primeira é a restrição horizontal. A segunda é a restrição vertical. Vamos fazer um novo exemplo. Eu vou fazer uma moldura, torná-la levemente cinza, colocar um retângulo centralizado no topo. Vamos fazer o raio como 5. Vamos fazer isso. E também não se preocupe se você está tipo, o que esse cara está fazendo agora? Você não precisa aprender nada além do conceito de restrições. Legal. Então vamos dizer que isso é um botão no topo da minha tela, certo? E eu estou feliz com isso, mas e se eu acabar esticando essa tela horizontalmente? E se eu acabar esticando essa tela verticalmente? Como o botão responderia? Eu realmente não quero que este botão fique no canto superior esquerdo. É aqui que as restrições entram. Então vamos dizer que eu selecionei minha moldura. Dentro da moldura, eu selecionei este retângulo. Se eu definir minha restrição horizontal como esquerda e direita, basicamente significa que essa parte do meu cartão e a borda do meu quadro sempre permanecerão a uma distância igual. Essa distância sempre será a mesma. Agora, se eu duplicar este quadro e aumentar este cartão, você perceberia que o botão está respondendo. Agora vamos supor que eu decida fazer este botão ficar no centro. Não realmente esticar, mas ficar no centro. Eu alternaria a esquerda e a direita, e faria uma restrição horizontal central, uma vez que eu faça isso. Agora, quando eu estico minha tela, o botão sempre fica no meio. Agora existem muitas coisas que você pode fazer com isso. Vamos apenas dizer que eu quero que este botão fique no topo, no canto esquerdo. Então, se eu fizer a restrição horizontal como esquerda, e depois pegar uma cópia e esticá-la horizontalmente, o botão permanece à esquerda. Se eu pegar este botão novamente, faço a restrição horizontal à direita. Eu farei uma cópia disso, esticá-lo novamente e você perceberá que o botão permanece à direita. Basicamente, você diz ao botão que, cara, se eu mudar as coisas em uma escala vertical, em uma escala horizontal, você precisa saber para onde se mover. Então, isso é sobre restrições horizontais. Agora, vamos falar sobre restrições verticais. Vou deletar este arquivo, selecionar este quadro, entrar aqui. Então, se vocês estudaram o design material do Google, vocês saberiam que existe esse conceito de um botão Fab. Quando você abre seu Gmail, há esse CT no canto inferior direito. Agora, não importa como eu expanda minha tela. Esta é por padrão uma tela de iPad. Não importa como eu expanda minha tela. O botão sempre ficará no canto inferior direito, certo? Ele sempre fica no canto inferior direito. Se eu expandir a partir do canto superior esquerdo, nada acontece. Mas quando eu expando as coisas a partir do canto inferior direito, ele realmente responde. Agora, você teria notado que quando estou expandindo as coisas, o texto e a coluna, essa linha de dados inteiros está funcionando muito bem. Mas esse gradiente aqui não está funcionando bem. Como eu corrigiria isso? Então vamos tentar entender quais são as restrições colocadas neste botão aqui. Em um nível horizontal, temos a direita. Faz sentido. Porque queremos que fique à direita e então na escala vertical eu definiria para baixo. Então há esse gradiente que está todo bagunçado. Vamos achar esse arquivo quando selecionar um quadro específico. Se você pressionar Return, selecionará todos os arquivos dentro dele. Se eu fizer Shift Return, subirei um nível na hierarquia. Se eu pressionar Tab, irei para o próximo quadro. Se eu selecionar este quadro, pressionar Enter agora, estou dentro do quadro. Se eu pressionar Tab, ele selecionará a primeira coisa no topo. Se eu apertar Tab de novo, avançará a tela seguinte. Toque, 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 toque. Se eu fizer Return Tab, eu volto ao topo. Se eu pressionar Enter e depois Tab, eu posso selecionar uma tela específica. Então vamos verificar qual arquivo é esse. Este é o arquivo SideRams. Agora você pode notar que a restrição horizontal é à esquerda e a restrição vertical é no topo. Mas na realidade, eu quero que este gradiente se estenda e se ajuste às 4 bordas da tela. Então eu definiria a restrição horizontal como esquerda e direita e a restrição vertical como topo e fundo. Agora, quando eu estico essa tela, você perceberá que as coisas ficam bem legais, certo?
E as mesmas restrições são aplicadas a esta barra superior. As mesmas restrições são aplicadas ao fundo. E é por isso que essas coisas estão respondendo bem. Agora vamos supor que eu tenha uma página de curso e eu a fiz para o meu iPhone. Eu fiz para meu iPad desktop. Esta é a página do curso. Tecnicamente, o tipo de dados que você vê em todos esses 3 dispositivos é o mesmo. Então essa interface, que é a minha tela, basicamente está buscando dados do back-end. Se você realmente observar de perto, perceberá que há uma única imagem, um único título, uma descrição. Os pontos são os mesmos, mas a dinâmica visual, a maneira como eu reorganizei as coisas no meu espaço digital, varia de tela para tela. Para tela. Então, se eu pegar este iPhone e perceber que, ei, eu quero verificar como fica em um Android. É mais largo, consegue ver como os elementos se comportam bem? Vamos tentar desmembrar quais todas as restrições que eu usei neste arquivo específico. Então, vou duplicar isso segurando a tecla Alt. Vamos verificar esses elementos um por um. Então, na parte inferior está a caixa de informações. A restrição é à esquerda e à direita, e verticalmente no topo. Agora, por que eu faria isso? Porque se eu dimensionar essas coisas, se eu dimensionar em uma altura vertical, não se move. Mas veja isso. Se eu dimensionar a partir do topo, essa coisa está se movendo. Além disso, também existe um conceito de enquadramento aninhado, mas isso é um conceito um pouco complicado. Podemos pegar isso mais tarde. Agora, para o pequeno cartaz. Eu quero que este cartaz fique no centro. E se eu aumentar a largura, não quero que ela se estique, certo? Porque vamos supor que eu mude as restrições de centro para esquerda e direita. Quando eu estico essa camada, você perceberia que o cartaz também se estica porque eu defini as restrições para esquerda e direita. Mas eu não quero esse tipo de comportamento. Eu quero que essas coisas permaneçam constantes. Enquanto o fundo, que é essa camada borrada, na verdade é um monte de efeitos aplicados. Eu coloquei a imagem, eu coloquei um gradiente linear, então eu coloquei um efeito de desfoque. Eu quero que isso se estique de borda a borda. Então eu fiz isso como esquerda e direita e verticalmente como topo e fundo, porque eu quero que o cartaz sobreposto permaneça intacto, mas eu quero que o efeito borrado permaneça constante. Então o que eu vou fazer é deletar todos esses arquivos, selecionar este cartaz e mantê-lo no centro. Você consegue adivinhar qual seria a restrição para este botão horizontalmente? Eu quero que este botão fique no meio. Ele não deve ampliar em largura. Logo, a restrição horizontal é o centro. Quanto à restrição superior, tem algo chamado conteúdo de hook, um conceito do auto layout. Mas não se preocupe com isso. Ao assistir à playlist do Figma, você teria ideia de como funciona o auto layout. Ao clicar nele, percebo que finalmente posso ver minha restrição superior. Então eu coloquei restrições semelhantes. E quando você entrega esses arquivos ao desenvolvedor, você precisa ser muito claro sobre como esses elementos reagiriam. Mas às vezes até o desenvolvedor fica confuso porque é muito difícil visualizar como os elementos se estenderiam de uma tela para outra. Então eu tenho um plugin realmente muito interessante que se chama Responsivo. É um plugin gratuito, um dos melhores plugins que eu já vi. Fiquei sabendo sobre este plugin através das playlists do Figma. Há muita informação valiosa na playlist do horário comercial do Figma. Então o que eu vou fazer é quando eu clicar no meu plugin responsivo. Além disso, se você nunca instalou um plugin, pode obtê-los no painel de comunidades do seu Figma. Vou selecionar esses 3 tamanhos de tela e colocá-los nos meus quadros de entrada. Legal. E eu vou fazer um quadro de teste. É aqui que eu testaria todas essas coisas. Eu deletaria tudo, faria disso o meu quadro de teste e inseriria isso no meu quadro responsivo. Agora veja o que acontece quando eu reduzo a escala. Na verdade, ele muda de um iPhone para um iPad para um computador. E você consegue imaginar como isso está acontecendo. Então, em um determinado ponto de interrupção, ele selecionou meu MacBook Pro. Quadro. Quando eu ultrapasso um ponto de interrupção específico, ele muda para a tela do iPad. E depois disso, ele muda para a tela do meu iPhone. Então, uma ferramenta interessante. Na verdade, é incrível se me perguntar. Eu toquei neste tópico muito brevemente, porque eu queria que vocês realmente entendessem como as restrições funcionam. Sei que não conseguem compreender totalmente como as restrições funcionam em um só vídeo, mas minha intenção era apenas dar a vocês uma ideia de como os layouts responsivos funcionam, quando usamos restrições verticais e horizontais. Agora que apresentei a vocês o conceito de restrições, eu quero que vocês aprendam sobre design responsivo e restrições no YouTube por conta própria. Há um monte de coisas chegando. Acabei de escolher um tópico desta vez. Há um monte de conceitos fundamentais que vamos abordar nos próximos 8 a 9 vídeos. Após esses 8 a 9 vídeos,
Ao finalizar o básico, ao compreender as fundações, nós vamos cobrir todos os tipos de dicas e truques incríveis. E técnicas de otimização que realmente me ajudaram a acelerar minha carreira como designer de UX. Se curtiu o vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perder as novidades. Deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo. Sou Ansh Mehra, designer de UX na Zootl.com, plataforma de eventos virtuais. Saiba mais sobre mim no meu primeiro vídeo aqui. Também tenho um podcast, Take It Easy, onde discuto sobre vida, design, carreira e mais. Por hoje é só. Continue aprendendo, criando e contando histórias interessantes. Te vejo na próxima vez. Olá? Sim, irmão. Na realidade, mandei mensagem no WhatsApp, mas decidi não ligar. Estava um pouco estressado. Sim, Ansh. Eu vi seu WhatsApp. Veio de onde? Não. Fale, irmão. Me dê 2 canetas gel de 5 anos. Sabe, o salário que almeja. Designers só o alcançam após 5 anos de experiência. Agora olhe para o Vishu. Ele abandonou os estudos e aprendeu design. Abandonando os estudos. Agora ele está lutando em Mangla. Me diga uma coisa. Por que você não tem dinheiro para fazer 2, 3 botões? Os eleitores e desenvolvedores recebem um salário tão bom. Tantas empresas estão chegando. Por que você tem que correr riscos desnecessários? Sim, entendo, mas o design de UX não é simples. Como funcionarão tantos aplicativos sem um bom designer de UX? Por que deveríamos dar um extra para você, desenvolvedor? Me escute, continue programando e projetando lado a lado. Qual é o problema? Eu tentei, mas não consigo programar agora. Eu estava realmente interessado em filmes. Programar é o completo oposto. Agora, eu gosto de design UX e acho que terá escopo. Eu só queria. E isso também. Estou dizendo o máximo. Irmão, o salário do nosso pai varia muito, certo? Olha, segundo eu, se a sorte for muito boa, então um designer muito bom conseguiria 30, 35 mil. Mas em um caso muito raro. E isso também estou dizendo no máximo. Irmão, meu pai está esperando muito. Seu pai é um ETEX? Não. Ele é um designer de UX? Não. Então, como sabe o salário que recebe? Não, eu quero dizer, os pais têm algumas expectativas, certo? Então faça uma coisa. Comece a fazer o trabalho de geeks para geeks. Em 6, 7 meses, terá habilidades em Java suficientes para um estágio não remunerado inicial. Há muitas empresas boas no processo de colocação. No ano passado, havia o dobro de empresas. Eu acho que este é o melhor momento para aprender geek para geeks. Ok, eu vou ver. Ok, tchau. Tchau. Voltaremos em breve.